Boa noite. Hoje no trabalho de Máquinas Elétricas 2, vamos falar um pouco sobre motores de indução trifásicos, referente a falhas de isolamento nos enrolamentos. O nosso grupo é composto por Antônio Calisto, eu, Christian Barbosa, Daniel Luiz e Vinícius França Rodrigues. Bom, os tópicos abordados no nosso trabalho serão a introdução, objetivo, motor de indução trifásico, soluções para um isolamento mais robustos, conclusão e referências bibliográficas. E ao lado a gente tem a figura 1, que é o motor de indução trifásico, onde tem a carcaça, o estator e o rotor. Introduzindo um pouco o assunto, os motores de indução trifásico são amplamente utilizados em indústrias devido à sua eficiência, robustez e simplicidade de operação. Esses motores, no entanto, estão sujeitos a uma variedade de falhas, sendo a falha de isolamento nos enrolamentos uma das mais graves. O isolamento das bobinas é essencial para garantir que as diferentes fases do motor permaneçam eletricamente separadas, evitando curtos-circuitos e garantindo o funcionamento contínuo e seguro do equipamento. Quando o isolamento se degrada, pode ocorrer uma falha catastrófica, resultando em paralisações inesperadas e custos elevados de reparo. Com isso, o objetivo desse trabalho é analisar as causas e consequências da falha de isolamento nos enrolamentos de motores de indução trifásicos, bem como apresentar soluções práticas adotadas no mercado para prevenir e mitigar esse tipo de falha. Através de uma abordagem teórica e prática, pretende-se destacar a importância da manutenção preventiva e do uso de tecnologias de monitoramento para garantir a confiabilidade e longevidade desses motores em ambientes industriais. Meu nome é Daniel e eu vou seguir agora com a apresentação do motor de indução trifásico, MIT. Ele é amplamente utilizado nas indústrias por precisar de pouca manutenção em relação aos seus concorrentes. Ele tem uma vida útil elevada, não possui chaveamento e permite o uso em altas cargas. Nessa figura temos a representação do motor de indução trifásica MIT, com a carcaça, núcleo de chapas extrator, núcleo de chapas rotor, tampa, ventilador, tampa defletora, eixo, enrolamento trifásico, caixa de ligação, terminais, rolamentos, barras e anéis de curto-circuito. Imagine um motor de rotor bobinando como um motor com um irmão gêmeo dentro dele. Tanto o rotor quanto o estator possuem rolamentos trifásicos idênticos, o que os torna muito parecidos. Para conectar os enrolamentos do rotor a um circuito externo, utilizamos anéis, coletores e escovas de carvão. As escovas deslizam sobre os anéis, permitindo a coleta das correntes geradas no rotor. Essa configuração oferece um controle mais preciso do motor, mas existe cuidados especiais, pois o atrito constante entre as escovas e os anéis podem causar desgastes, exigindo manutenção frequente, como mostra a figura 3. Anéis de coletores, enrolamento, estator, escovas de carvão, enrolamento rotor. O que é isolamento elétrico e por que ele falha? O isolamento elétrico é como uma barreira protetora que impede o fluxo de correntes entre as partes condutoras do motor, mas diversos fatores podem comprometer essa barreira, como a contaminação por agentes externos ou a sobrecarga térmica. É fundamental entender essas causas para agir de forma preventiva. Causas mais comuns de falha: contaminação, poeira, umidade, produtos químicos, sobrecarga térmica, vibrações mecânicas, envelhecimento, surtos de tensão. Nessa figura temos a seção transversal de um transformador de linha de transmissão com uma relação de elevação de 4. Na figura B, a parte ampliada da densidade de fluxo magnético dentro do enrolamento do transformador. Análise de tensões elétricas em enrolamentos. Enrolamentos elétricos estão sujeitos a diversos tipos de tensões que podem danificá-los ao longo do tempo. Essas tensões podem ser classificadas em
Tensões dielétricas, que são tensões aplicadas diretamente ao isolante dos enrolamentos. A intensidade e duração dessas tensões influenciam diretamente a vida útil do isolamento. Falhas nesse tipo de tensão podem ocorrer entre fases ou entre espirais individuais. Tensões de segmento. Ocorrem em sistemas de baixa tensão, geralmente em equipamentos expostos a condições externas. Essas tensões podem causar descargas elétricas ao longo da superfície do isolante. Efeito corona. Caracterizado por ionização do ar ao redor do condutor, gerando luz e um som característico. Embora cause danos menores individualmente, o ozônio produzido pelo efeito corona desgasta o isolamento ao longo do tempo, especialmente em regiões com espaços vazios. Tensões transitórias surgem devido a eventos como manobras na rede elétrica, descargas atmosféricas, etc. Essas tensões podem ser várias vezes maiores que a tensão nominal, causando danos significativos aos enrolamentos, se não forem adequadamente protegidos. Detectando falhas antes que elas ocorram. Dentre as técnicas de diagnóstico para detecção de falha, podemos citar análise do óleo, a termografia, medição da resistência de isolamento, análise de vibração e testes parciais de descarga. A importância do diagnóstico precoce se dá para minimizar danos, reduzir custos de manutenção e aumentar a vida útil de equipamentos. Na figura 5, temos a termografia mostrando o sobreaquecimento do motor. Soluções para um isolamento mais robusto. No mercado de trabalho, a prática comum é realizar testes periódicos de resistência e de isolamento, utilizando megômetros para identificar qualquer deterioração precoce. Quando detectamos problemas, o isolamento é refeito ou o motor é substituído antes que ocorra uma falha maior. Além disso, algumas empresas implementam revestimentos especiais que protegem o isolamento das bobinas contra a umidade. Ainda nas soluções para um isolamento mais robusto, temos boas práticas de manutenção, que incluem limpeza regular, verificação periódica do estado dos isolamentos, troca de óleo. Também podemos fazer melhorias no projeto. A escolha adequada de materiais isolantes, dimensionamento correto dos motores, sistema de proteção contra surtos e, com certeza, monitoramento contínuo, um sistema de monitoramento online e análise de dados. Portanto, a falha de isolamento nos enrolamentos de motores de indução trifásicos é um problema crítico que pode resultar em perdas financeiras significativas para as indústrias devido ao tempo de inatividade e aos altos custos de reparo. Contudo, com o avanço das tecnologias de monitoramento e a implementação de estratégias de manutenção preditiva, é possível reduzir consideravelmente o risco dessas falhas, como, por exemplo, a adoção de materiais isolantes mais resistentes, o monitoramento contínuo da temperatura e a proteção contra a contaminação ambiental são algumas das soluções práticas que o mercado oferece para garantir a operação segura e eficiente dos motores. Portanto, a prevenção e monitoramento ativo são as principais abordagens para mitigar os impactos da falha de isolamento, garantindo maior confiabilidade e durabilidade aos motores de indução trifásico. E aqui temos a referência bibliográfica usada.